Senhor venha usar ele conforme o Senhor queira, Deus. Que ele venha ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Que ele venha, Pai, trazer uma palavra de conforto ou confronto para a sua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Deus. Que o Senhor venha derramar, Pai, sobre a vida dele, Pai. Chuvas de bênção, Deus, Pai. Segura na mão do seu filho, Pai. Guia ele, Pai. Nós não sabemos, Pai, mas o Senhor conhece o coração, as preocupações dele diário, Deus, Pai. E que nesta manhã, Deus, o Senhor venha com renovo sobre a vida dele, sobre a vida da pastora, Deus, Pai. E que ele venha continuar, Pai, que ele continue, Deus, sendo usado, Pai, pelas tuas mãos, Pai. Segura, Pai, guarda, Deus, e guia ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom, amém? Paz e Senhor a todos. Glórias a Deus. Deus é poderoso, Deus. Ele quem nos guarda, Ele quem nos sustenta, Ele quem tudo faz. Abra suas Bíblias aí, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 19 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante, diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª parte. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias lhe disse: Vai e volta, porque já sabes o que eu te tenho feito. E voltou, pois, detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu, e as carnes deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, este é um tema muito importante para nós neste tempo e neste ano. Eu disse sexta-feira aqui com os homens que este ano é um ano de alinhamento. Primeiro o Senhor nos chama, a gente se posiciona, depois de um posicionamento, começa a ter alinhamento. Estaremos alinhados com a vontade do Espírito de Deus. Aleluia. Porque alguns param no posicionamento e ficam estatizados, parados. E o Espírito do Senhor, ele se movimenta. Ele movimenta aqueles a qual ele chama. E se nós não estivermos alinhados com ele, o Espírito do Senhor vai estar em um lugar, vai estar em uma ação, nós não vamos conseguir acompanhar, não vamos conseguir obedecer e cumprir
a vontade do Espírito, se nós não estivermos alinhados com Ele. E esse tema nos mostra que Elias, o profeta de Israel, está agora em uma situação de muita opressão. Está em um contexto onde os profetas de Israel estão sendo perseguidos por uma ação maligna por meio da personalidade de Jezabel, aonde os profetas, muitos foram mortos e outros estavam escondidos em cavernas. O Senhor chama agora o profeta Elias do monte e diz: ei, você está assustado, atemorizado, mas entenda uma coisa: ainda tem 7.000 homens que eu preservei, que eu guardei, que não se prostraram, que não beijaram a Baal. Ainda 7.000 preservados. Mas tem uma coisa em Elias, profeta de Israel, referência da autoridade, do poder do Espírito Santo em Israel. Deus vai dizer para ele, em Reis capítulo 19, versículo 16: tem uma coisa, você vai ungir Jeú como rei de Israel, mas também, diz no versículo 16, você vai pegar Eliseu, filho de Safate, e vai ungir ele a profeta de Israel no seu lugar. Deus estava dizendo para Elias: está chegando a sua hora, está chegando o seu momento, está chegando o fim do seu ministério terreno, e também está chegando o fim da sua vida aqui. Você vai partir, mas vai ficar no seu lugar, Eliseu. E Elias ouve e obedece. Elias sai do monte e vai diretamente na direção de Eliseu. E o texto que nós temos diz que ele acha Eliseu arando a terra com 12 juntas de boi, ou seja, 24 bois trabalhando, e Eliseu nas rédeas, arando a terra. Por quê? Porque eram 2 bois e um jugo para direcionar os bois, e Eliseu segurava as rédeas, e o boi ia arrastando o arado para abrir a terra, para preparar a terra, para que esta terra pudesse ser semeada. Eliseu está trabalhando como um agricultor, e ele está com os olhos atentos, porque aqueles que estão arando a terra não podem se distrair, porque senão o arado se desgoverna. Ele precisa estar controlando os bois. Eliseu está controlando os bois para preparar a terra, para a terra ser semeada. E mal ele sabia que Deus, o jugo de Deus já estava sobre ele, conduzindo ele, como se ele fosse um boi sendo conduzido pelas mãos do homem. E Deus está dizendo: Eliseu, você não sabe, mas eu já estou controlando a sua vida. A sua vida é como a terra que está sendo preparada, está sendo arada, está sendo aberta, para que a minha semente possa ser depositada, e já está chegando a hora que o meu poder vai ser depositado sobre a sua vida. E você não sabe, mas você está trabalhando, você está debaixo da administração de Deus, e você não sabe que no seu trabalho, nas suas obras, é Deus quem está conduzindo, é Deus quem está preparando tudo, e é Ele quem vai semear coisa nova nesse trabalho. Eliseu só sabia semear semente na terra, mas Deus está dizendo: Eliseu, você não sabe, mas eu estou semeando coisa nova nesta terra. Você não imagina, mas tem uma semente nova e poderosa para ser semeada nesta terra. E a Bíblia diz que Elias chega diante dele e Elias não fala nada. Elias somente pega a sua capa e lança sobre Eliseu, e Eliseu entende tudo. É maravilhoso quando a gente está, mesmo que ocupado, mesmo que preocupado,
desesperado, mesmo que cansado, mesmo que temoroso, mesmo que perdido em algumas questões, mas a gente está esperando em Deus alguma coisa nova. E é maravilhoso que quando a gente está esperando em Deus alguma coisa nova, Deus somente com um gesto, Deus somente com uma palavra, ou às vezes nem uma palavra, às vezes somente um ato, um olhar, às vezes somente uma sílaba, uma letra, um pingo, a gente já entende como uma frase. E aí o ato de Elias sobre Eliseu de só lançar a capa, Eliseu já entendeu tudo. Eliseu já entendeu: ei, não posso mais ficar na mesma situação, não posso mais ficar na mesma que eu estou até agora, porque eu já entendi que algo novo foi derramado sobre a minha vida. Está entendendo? Você precisa estar atento à voz do Senhor. A sua labutar, o seu trabalho, as suas ocupações não podem roubar a mensagem, a semente do Senhor na sua vida. Você precisa estar atento para perceber, para sentir, para ouvir, para detectar Deus falando, Deus direcionando, dizendo: ei, é chegado um tempo novo para a sua vida. Eliseu entendeu isso. O trabalho de Eliseu estava duro, estava forçado, mas ele entendeu: ei, foi derramado sobre mim algo sobrenatural. E a Bíblia diz que imediatamente ele para com o seu serviço e ele vai atrás do profeta e diz: ei, simplesmente permita-me ir até o meu pai e minha mãe, abraçá-los, beijá-los, e depois eu irei contigo. Porque Eliseu entendeu o que está sobre mim, o caminho que me está proposto é um caminho sem volta. Eliseu entendeu: coisa grande e extraordinária foi liberado para a minha vida. Eliseu entendeu: eu não ficarei mais desocupado em momento algum. Eliseu entendeu: não ficarei mais sujeito a probabilidades humanas, não ficarei mais sujeito a vontades humanas somente, mas o que está sobre mim é um chamado excelente. O convite e a proposta é que eu ande a partir de agora alinhado com o Espírito Santo, alinhado com a referência de Israel, e eu não posso me apartar dele em momento algum. Eliseu entendeu: não tenho mais outro lugar, outra saída. E Elias simplesmente diz para ele: vai e volte, porque você já sabe o que eu fiz contigo. E ele vai, mata os bois, oferece para o povo comer, se despede de todo mundo e vai seguir Elias. E a Bíblia vai dizer no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, que Elias está se movimentando, porque Elias é a personificação da vontade do Espírito de Deus em Israel. O profeta está se movimentando e a Bíblia diz que o profeta olha para Eliseu e vai dizer assim: olha, fique aqui, porque eu vou agendar. E Eliseu diz: não, de maneira nenhuma o Senhor irá sozinho, irei contigo. O profeta está olhando para Eliseu e dizendo: fique aqui, porque todas as vezes que nós temos um posicionamento, nesse posicionamento nós vamos ser testados para ver se queremos realmente estar alinhados. Elias olha para Eliseu e diz: eu vejo que você está posicionado, mas agora eu vou testar se você quer estar alinhado. Estar alinhado é estar onde o Espírito Santo está, é ir aonde o Espírito Santo vai, é querer fazer o que o Espírito Santo quer fazer. Então Elias vai fazer mais uma prova para Eliseu, vai dizer: olha, fique aqui, porque eu vou para Jericó. E Eliseu novamente vai dizer: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor irá sozinho, irei contigo. E Elias vai para Jericó e Eliseu vai junto. Mais uma vez Elias vai testar Eliseu
Esse rapaz quer estar onde o Espírito de Deus está. Ele quer viver as experiências do Espírito. Ele quer viver a vontade e o envio do Espírito. Ou seja, uma igreja ela não fica somente posicionada no lugar de obediência, no lugar de adoração. Ela se movimenta conforme o Espírito Santo se movimenta. Ou seja, uma igreja não tem movimento próprio. Uma igreja não tem data própria. A igreja que ela quer estar alinhada com o Espírito de Deus, ela começa a mudar todo o seu cronograma de vida para estar alinhada com a vontade do Espírito. Eliseu mudou todo o seu cronograma de vida para estar alinhado com a vontade do Espírito. Aonde o profeta se movia, Eliseu se movia junto, ou seja, não tinha paradeiro certo, não tinha data certa. A igreja ela anda pelo relógio de Deus e não pelo seu próprio relógio. A igreja anda pelo calendário de Deus e não pelo seu próprio calendário. A igreja anda pela agenda de Deus e não por sua própria agenda. A igreja anda pela vontade do Espírito e não por sua própria vontade. A igreja se movimenta com o movimento do Espírito e não pelo seu próprio movimento. A igreja se alimenta pelo alimento do Espírito e não pelo próprio alimento. Está entendendo? Elias e Eliseu estão nos mostrando uma coisa: que uma igreja posicionada no seu chamado, ela vai estar em constante movimento. Essa igreja não é parada, essa igreja não é amênica, não é apática, mas essa igreja ela tem um movimento constante. Aleluia. E a Bíblia não diz nada do que aconteceu nesses lugares, mas a igreja diz que aonde o profeta se movimentava, Eliseu estava lá movimentando também. Porque Eliseu entendeu: eu preciso estar alinhado com ele. E o texto vai dizer no 2 Reis, capítulo 2, que o profeta Elias entende que Eliseu não vai sair da cola dele, não vai sair do lado. E Elias chega e diz: olha, nós vamos atravessar o Jordão. Elias bate com a sua capa no Jordão e o Jordão se abre e eles atravessam. E a Bíblia vai dizer que Elias olha para Eliseu e diz: o que você quer, rapaz? E Eliseu diz: ei, o que eu quero de ti é porção dobrada do teu Espírito. E Elias vai dizer para Eliseu: olha, uma coisa você pediu, mas assim será feito se você viver. E eles prosseguem. E a Bíblia diz que de repente vem carros e cavalos de fogo e apartam eles, e um redemoinho levanta e leva Elias ao céu e acaba. E Eliseu toma daquela capa profética para si. E da mesma forma Eliseu bate no rio, no Jordão, e o Jordão se abre. E todos os moços profetas, aprendizes de profeta, entendem que o Espírito de Elias estava agora sobre a vida de Eliseu. Por quê? Porque uma caminhada de alinhamento, vai prover para a igreja porção do Espírito. Aleluia. Uma igreja que caminha na vontade do Espírito, porções do Espírito são derramadas sobre essa igreja. Você crê nisso? Uma igreja que define, que determina na sua vida: vou andar direcionado, alinhado com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus derrama a porção sobre essa igreja. E todos em volta perceberam e entenderam a porção do Espírito que estava sobre Eliseu, Elias, agora está sobre eles. Porque uma direção, uma decisão de andar alinhado com o Espírito vai proporcionar a você a porção do mesmo Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus, Lucas 5, a partir do versículo 27, Jesus passa pelas bancas
das coleterias, coletas de impostos dos judeus. E ele vê ali Levi, um chamado Mateus, diz: olha, levanta-se e segue. A Bíblia diz que Mateus imediatamente larga tudo e segue Jesus e faz um banquete, a ponto que os publicanos, fariseus e escribas começam a reclamar e estar ali no meio do banquete. E Mateus agora não vai ser mais publicano, mas vai ser seguidor de Jesus. E os discípulos começam a reclamar: Jesus está no meio dos pecadores. Jesus diz: eu vim para isso, para estar no meio dos pecadores, por causa do chamado de Mateus. Mateus entende, com uma palavra que Jesus diz: eu não percebo. Mateus entende que agora o maior legado na sua vida, a maior bênção na sua vida, não é estar sentado na mesa daqueles que cobravam impostos, não é estar em uma posição privilegiada diante dos romanos, mas é estar seguindo aquele que os chamou. E Mateus agora vai receber o mesmo Espírito daquele que ele decidiu seguir. Ou seja, quando você decide seguir a Jesus, você recebe a autoridade que Jesus tem. Eliseu decidiu seguir Elias, recebeu da autoridade que Elias tinha. Mateus decidiu seguir Jesus, recebeu do Espírito de Cristo. Ou seja, a igreja que segue Jesus anda e recebe porção do Espírito de Jesus. Ou seja, sobre a sua vida não vai faltar a autoridade do Espírito Santo. Sobre a sua vida não vai faltar, aleluia, alinhamento com o Espírito. Ei, o que o Espírito falar com você, você faz, se posiciona, se alinha com Ele, porque não vai faltar a provisão dEle, não vai faltar favor dEle, não vai faltar bálsamo, não vai faltar alegria, não vai faltar consolo, não vai faltar nenhuma porção do Espírito Santo na sua vida, porque você decidiu estar alinhado com Ele. Alinhamento é uma decisão de não mais viver a sua própria vontade, mas viver alinhado com Ele. E Ele se movimenta de forma e para onde você não imagina. Nós não imaginamos que o Espírito do Senhor vai falar conosco daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a alguns meses, não sabemos, mas entendemos que se nós nos dispor a fazer, a ir, a estar, a cumprir o que Ele quer, Ele vai se responsabilizar pela minha e pela sua vida. Ei, a sua saúde, a sua família, os seus negócios está debaixo da responsabilidade de Deus. Ei, você é só um mordomo, você é só um servo, você só está trabalhando para Deus, você está administrando para Deus, a sua família você está administrando para Deus, o seu trabalho você está administrando para Deus. Então entenda, é Ele quem vai semear coisas novas neste lugar, é Ele que vai derramar coisa nova neste negócio. Receba isso em nome de Jesus. Por favor, a bênção de Deus será derramada sobre este negócio, sobre essa família, sobre a sua causa, em nome de Jesus. É Ele quem vai abrir porta, é Ele quem vai dar vitória, em meio à justiça. Deus está no controle de tudo. Ei, perceba que Elias estava com medo, com temor, por causa da perseguição de Jezabel em Israel. Mas Eliseu não. Eliseu, quando herda a porção de Deus, a porção do Espírito, Eliseu caminha com liberdade. O contexto antes era de dificuldade, todo mundo se escondendo por causa da perseguição de Jezabel. Eliseu não. Eliseu agora está caminhando o tempo todo em liberdade. Você não vai ver Eliseu entrar em carreta. Você não vai ver Eliseu ir para o deserto e pedir a morte por causa de perseguição nenhuma. Ei, porque é Deus quem tem o controle de tudo, está entendendo? É Deus quem está no controle de toda a história, seja perseguição, seja angústia, seja dor. É Deus que está no controle e vai dizer para você assim:
Eliseu agora não está temendo a grande responsabilidade que está sobre ele, de dizer assim: olha, agora você herdou o chamado, o legado de Elias, e agora a perseguição vai vir sobre você, agora Israel vai te perseguir. Não. Eliseu não teme nada disso. Portanto, uma igreja que anda nada no Espírito, ela não anda em temor. Porque o diagnóstico é tal, porque a situação é tal, é difícil, é terrível. Não. Aqueles que andam alinhados no Espírito não andam em temor por nenhuma notícia, por nenhuma perseguição, por nenhuma dor. Ei, confia na porção que foi derramada sobre você. Ei, nós recebemos o Espírito de Cristo. Sobre nós tem uma porção extraordinária, e não importa o que digam, nós iremos romper em nome de Jesus, porque eu sei, em quem tenho crido, eu sei, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele vai me fazer romper qualquer situação nesta vida. Por que temer? Se você sabe qual é o Espírito que está sobre você, se você sabe que sobre você está o Espírito da verdade, não o Espírito do engano. Eliseu não herdou o Espírito de Elias, não, ele herdou a porção do Espírito que estava em Elias, do Espírito Santo. Ei, você não está herdando o Espírito de ancestrais, de pessoas mortais, não, você está no Espírito de Cristo. E no Espírito de Cristo a gente ergue a cabeça. A perseguição está na frente, mas você está caminhando. A luta está na frente, mas você prossegue dando passos. Porque você está alinhado. Terrível coisa é a gente dar passos fora do alinhamento. Mas quando você percebe, tem entendimento da certeza que os seus passos estão alinhados no Espírito, você não teme. Não, mas o inimigo está na frente e você vai temer. Não, eu estou alinhado no Espírito. A Bíblia diz que agora Eliseu está cercado por inimigos. E o seu cérebro está com medo do exército inimigo em volta. E a Bíblia diz que Eliseu vai orar e vai dizer: Senhor, abre os olhos do servo. E a Bíblia diz que quando o servo abre os olhos, nas montanhas ele vê um grande exército de Deus. Porque Eliseu estava alinhado totalmente com a vontade do Espírito. Eliseu não temia a exércitos. A igreja muitas das vezes teme. Há uma notícia, há um diagnóstico, teme a um negócio difícil que está para se resolver. Não, ei, ore ao Senhor, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas sobre a sua vida. Ei, não esqueça disso, não tire das mãos do Senhor o domínio de nada. É Ele quem tem o domínio de todas as coisas na sua vida. Ore ao Senhor e diga como Eliseu disse: Senhor, abre os olhos para que eles vejam o que eu vejo. A Bíblia diz que Eliseu foi usado de tal forma que ele conduziu o exército inimigo. Deus cegou o exército inimigo e ele conduziu o exército inimigo até outro lugar, até outra cidade. Ei, inimigos sendo conduzidos por alguém que está alinhado com a vontade do Espírito. A presença, o alinhamento do Espírito Santo de Deus em nós é tal, primordial, que diante de inimigos você vai ser usado para conduzir inimigos. Você consegue entender e ver isso? Que a autoridade do Espírito é tamanha em nossas vidas, que Ele vai nos usar para conduzir, para dar direção a inimigos, aqueles que são ao contrário, aqueles que não aceitam, aqueles que não querem, mas esses serão conduzidos pela direção do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, Deus
nos chama para estar à frente na crise, à frente numa situação difícil. Deus não te chama para se esconder. Na luta, na batalha, não se esconda, não se omita, não seja negligente. No desafio, naquilo que é difícil aos seus olhos, na sua capacidade para você não dar, não se omita, se coloque na posição e diga: Senhor, eu estou alinhado na tua vontade, e na tua vontade eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria, eu sei que o Senhor vai me dar entendimento neste negócio, eu sei que o Senhor vai me dar direção, eu sei que essa guerra vai ter um fim, eu sei que esse conflito vai ter um fim, porque o Senhor vai me usar neste negócio para trazer paz, para trazer bênção, para trazer prosperidade nesse negócio. Eu sei que eu serei o agente do milagre do Senhor, porque é sobre mim que o Espírito está, não é sobre os outros, é sobre mim. Então receba isso na tua vida, receba a confiança e a autoridade, é sobre você, tem a ver com você. Aleluia. Eliseu não se escondeu em nenhum momento, até o fim, do início ao fim da caminhada de Eliseu. Em nenhum momento ele se escondeu, mas ele se apresentava. Diante das lutas, adversidades da sua vida, tenha certeza que você está alinhado com o Espírito. Alguém alinhado com o Espírito não entra em embaraço, não está no meio de confusão, não está no meio de picuinha, problemas. Ou não? Alguém direcionado pelo Espírito vai mandar uma mensagem dizendo assim: ei, se quiseres a solução, eu me apresento, se não quiser, não pode comigo. Glória a Deus. Irmãos, não é picuinha, não gosto de mim. Tem problema? Qual é esse? Eu tenho a solução. Quer? Pode comigo. Ah, mas é guerra, é difícil. Eu entro com você. Quer? Eu entro. Mas se não quiser, eu não entro. Nem pode comigo para ficar fazendo politicagem, porque eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me levantou para trazer solução. Aleluia. Ele não me levantou para ficar patinando com quem está patinando, não. Ele me levantou para trazer solução. Ei, o negócio é por aqui, vamos caminhar, é desse jeito e vai dar certo. Bom, não tem será, porque como vai ser, não vai dar certo. Eu sei quem está me conduzindo. Quem quer ficar de mimimi, de picuinha, vai ficando para trás, irmão. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor nos chamou para andar em certeza, em verdade. Eu sei o que quero, sei onde vou chegar, porque eu sei quem me chamou para estar lá. Está entendendo? Você sabe quem te chamou para estar lá. Não tem mimimi, não tem picuinha. Ei, Deus se levantou e disse para todo mundo: ei, estou matando os boi, pode comer, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me chamou é fiel para cumprir a palavra e a promessa. Então receba autoridade e neste ano seja alinhado com a vontade do Espírito, e você viverá coisas extraordinárias do Espírito. Receba isso e aplaude e glorifica o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Alguém alinhado com o Espírito não tem tempo para bobagem, não tem tempo para ressentimento. A pessoa me ligou e disse: ó, está com um problema assim, 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 está desse jeito, assim, assim, assim. Eu disse: eu vou ir para conversar, para resolver. Não, mas não pode tratar assim, não pode. Se a ferida está doendo, você vai aplicar o remédio, fulano não quer a injeção, você vai fazer o quê? Ei, o Espírito Santo nos chamou para ser agente de renovação, de resolver situação, resolver questões. Então não venha com conversinha, irmão, para tomar o meu tempo, para me desviar do propósito. Não, eu estou aqui para ser um agente de poder. Está entendendo? Quer resolver? Estamos aqui. A unção do Senhor está sobre nós para resolver. Não venha fazer perder tempo, irmão. Glória a A Deus. igreja do Senhor não perde tempo nas esquinas, perdendo tempo com bobagem, irmão.
A igreja do Senhor não teme a nada. Não é perigoso demais, não é assim, não. Ele não tem negócio de perigo, irmão, conosco. O negócio é chegar, resolver e acabou, irmão. Porque Deus nos chamou para declarar a paz, declarar entendimento. Não chamou para ficar em meio à confusão, à contenda. Ei, a igreja do Senhor, ela não tem paz e entendimento, ela não tem contenda. Apareceu o problema, resolve e acabou e declare a paz. A paz que excede todo entendimento. Esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar sobre você nesta hora. Senhor Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a tua igreja vai andar alinhada no teu espírito de tal forma que aonde aparecer um problema, a tua igreja vai receber e vai declarar o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Aonde aparecer um desafio, a tua igreja não vai correr, não vai desistir, mas a tua igreja vai entrar no desafio, a tua igreja vai declarar que vai haver bênção, vai haver prosperidade, o negócio vai ser aberto, portas serão abertas e o nome do Senhor será glorificado. A tua igreja não vai dar com medo, com dúvida, não, mas a tua igreja vai declarar que o Espírito do Senhor está sobre ela e ela vai chegar em lugares altos, em lugares estratégicos para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor. A igreja alinhada no teu Espírito, ela não tem a perseguição, ela não tem a dor. A igreja alinhada no teu Espírito, ela não fica paralisada, mas ela se movimenta para realizar coisas novas. A igreja direcionada no teu Espírito, ela ara a terra, porque ela sabe que sementes poderosas do teu Espírito vai ser derramadas sobre ela. E esta igreja, ela está em movimento e ela chegará aonde o Senhor quer, em nome de Jesus. Você não vai parar neste ano de 2026, mas você vai se movimentar, você vai abrir a terra, você vai se movimentar segundo a direção do Espírito Santo, porque eu tenho a certeza que coisas grandes já estão sendo liberadas para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus e aplaude e glorifica ao Senhor. Vamos andar direcionados para o Espírito. Quem estava parado vai se mexer. Quem não ouvia vai ouvir. Aleluia. Quem não sentia vai sentir. Quem não percebia nada vai começar a ter percepção, discernimento espiritual das coisas. E você vai entender que é a hora de você se levantar, de você marchar e dizer: eu já sei o que o Espírito do Senhor fez comigo. Eu não tenho tempo mais para coisas, aleluia, que me afasta do propósito. Não, eu tenho que caminhar no propósito. E neste caminho tem muitos movimentos que eu preciso cumprir. Neste caminho tem muitos movimentos que eu preciso fazer, porque esta é a vontade do Espírito. Eu não ficarei neutralizado sobre nada. Aleluia. Você não vai ficar neutralizado em nenhuma situação. Deus vai te dar entendimento para que você se mova. Se tem alguma situação, algum regime que está neutralizando a sua vida, ei, Deus te dará entendimento para você romper isso e você poder ter liberdade para se movimentar, ter liberdade para cumprir a vontade do Espírito, para andar alinhado com Ele. Quem anda alinhado com o Espírito não fica engessado, mas é livre, tem liberdade nessa manhã para você. Receba a liberdade do Espírito, ei, em nome de Jesus. Deus vai abrir portas para que você se movimente.
não estão somente posicionados, mas alinhados. Os que estão alinhados se movimentam. Os que estão posicionados ficam sempre parados. Uma vez se posiciona e fica parado. Mas aqueles que estão posicionados e alinhados, esses vão ter movimentos. Sua vida vai movimentar em nome de Jesus. Aleluia. Seus negócios vão movimentar em nome de Jesus. O teu chamado vai movimentar em nome de Jesus. Vai haver movimento sobrenatural do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Vai haver movimento extraordinário na sua família em nome de Jesus. Ei, Deus vai quebrar jugo em famílias. Ei, Deus vai quebrar cadeias em famílias. Incredulidade em família vai cair por terra em nome de Jesus. E vai começar a ver o poder do Espírito Santo dentro da casa em nome de Jesus. Nós cremos nisto. Ano de alinhamento é ano de movimento. Ano de alinhamento é ano de movimento. Porque o Espírito Santo do Senhor nunca vai te paralisar. Mas Ele vai mover situações, peças na sua vida, para mostrar que é Ele quem tem o domínio. Não é mais você. Para de querer dominar coisas. Para de querer dominar situações. Para de querer dominar pessoas. É Ele quem tem o domínio. Aleluia. Glória a Deus. É Ele quem tem domínio sobre tudo. Alimento do Espírito. O movimento do Espírito sobre a sua vida neste ano de 2026. Amém, igreja? Coisas grandes e extraordinárias irão acontecer para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta manhã, Senhor Deus Santo. Nós te agradecemos por sua verdade, pelo seu poder. Oh, eu creio, Pai, que o movimento já está acontecendo em lares e famílias. Oh, Deus Santo, vai haver mudanças extraordinárias. Aleluia. Porque a vontade do teu Espírito é movimentar, é mudar coisas, mudar situação, mudar pessoas. Oh, Santo Espírito da verdade, onde havia paralisia, onde havia escravidão, já caiu por terra, em nome de Jesus. Vidas, famílias, ministérios estão sendo movimentados nesta manhã, em nome de Jesus. E este ano de 2026 haverá transformação de todas as coisas, todas as áreas na vida dos teus filhos. Transformação por causa do alinhamento do Espírito, onde o Espírito está ali a liberdade. Então que esse alinhamento alcance toda a família, toda a parentela do teu povo nesta manhã, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu te agradeço, Deus Santo, por esta manhã. Te agradeço, Deus, por esta direção, e viveremos alinhados, obedecendo a tua vontade. Assim, ó Pai, eu agradeço em nome de Jesus. Leva sempre os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta semana na vida dos teus filhos, ó Pai. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus.